Olá, que bom que você está por aqui novamente. Meu nome é Everton Castro, eu sou professor de Teologia aqui na Faculdade Adventista da Amazônia e é um prazer ter você aqui comigo nesses estudos da Palavra de Deus na série Bíblia Responde. Hoje estamos no estudo número 4. Já falamos sobre a Bíblia, falamos sobre a criação, sobre a entrada do pecado e hoje falaremos sobre a solução de Deus para o resgate da raça humana. Voltando ao nosso estudo anterior, nós falamos como é que Satanás e os seus anjos vieram para o nosso planeta e levaram a humanidade, através de Adão e Eva, a caírem, a pecarem, e Satanás fez do nosso planeta o seu quartel-general do mal. Em Romanos capítulo 3, o verso 23, diz o seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Então perceba, matemática muito simples. Obediência igual a vida, desobediência igual a morte. Como Adão e Eva pecaram, eles deveriam morrer. Porém, Deus, como um pai de amor, não queria que seus filhos morressem. Então, em Gênesis capítulo 3 e o verso 15, encontramos a primeira profecia da Bíblia, a qual mostra que Deus tinha um plano B. A Bíblia diz o seguinte: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Em primeiro lugar, o que esse texto mostra é que, de certa forma, o ser humano se tornou amigo dos demônios. E a primeira obra de Deus seria colocar inimizade entre nós e Satanás. Segunda coisa, o texto mostra que Satanás seria vencido por um ser que seria de origem divina, mas também humana. Seria enviado de Deus, mas seria descendente da mulher. Então aqui encontramos um dilema que Deus resolveu. Que dilema é esse? Veja, como o ser humano pecou, para que ele fosse resgatado, dois problemas precisariam ser respondidos. Primeiro, como ele pecou, ele deveria morrer, então alguém deveria morrer no lugar dele. Segundo, como ele pecou e perdeu a vida, alguém deveria devolver-lhe a vida. Então você poderia dizer, Deus poderia enviar um anjo para salvar o ser humano, ou Deus poderia criar um outro ser do pó da terra e assim fazer esse ser morrer no lugar do homem? Pois bem, se Deus escolhesse qualquer criatura para morrer no lugar do ser humano, toda criatura teria a capacidade de morrer, resolvendo metade do dilema. Mas nenhuma criatura tem vida em si para poder dar a vida para o outro. Então você pensa, já sei, então Deus poderia morrer no lugar do ser humano, já que Deus tem vida em si mesmo. Mais ou menos. É porque Deus poderia dar a vida de volta ao ser humano, porque ele tem vida em si mesmo. Só que Deus é imortal, ou seja, Deus não pode morrer. Então, ambos, um ser criado ou a divindade, resolveriam apenas uma parte do dilema. A única forma de salvar o ser humano é se existisse um ser que fosse humano e divino ao mesmo tempo. E então aí você encontra a figura de Jesus Cristo. Jesus veio a esse mundo sendo Deus e homem ao mesmo tempo. Como homem, ele poderia morrer no lugar do ser humano. E como Deus, ele poderia dar a vida de volta ao ser humano. Então, em síntese, Jesus não foi a melhor solução. Jesus foi a única solução para o resgate do ser humano. Voltando ao capítulo 3 do livro de Gênesis, no versículo 21 encontramos um simbolismo interessante. A Bíblia diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Muitos estudiosos falam que aqui nós temos o primeiro sacrifício na Bíblia. Provavelmente Deus pegou um cordeirinho inocente, sacrificou o bichinho ali na frente do casal, e depois Deus pegou a pele desse cordeiro e fez uma roupa e cobriu a nudez de Adão e Eva. Então esse é um simbolismo da salvação. Em todo o Antigo Testamento você vai ter essa imagem de cordeiros sendo sacrificados no lugar dos pecadores, porque é apenas um simbolismo para mostrar que a nudez do pecado precisaria ser coberta ou resolvida através da morte de um inocente, que apontava diretamente para Jesus Cristo. Existe um texto bíblico que sintetiza o plano da salvação. Me refiro a João 3,16. Você talvez até conheça esse texto. Diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O teólogo Martinho Lutero dizia que esse texto é o Evangelho em miniatura, e muitos defendem que esse é o maior texto da Bíblia.
Sabe por quê? Preste atenção. Porque a maior explicação. Deus, o maior ser, amou o maior sentimento, ao mundo a maior extensão, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o maior presente, para que todo aquele que nele crê, a maior inclusão, não pereça, a maior condenação, mas tenha a vida eterna, o maior presente. Mas eu quero fazer ainda uma última consideração a respeito de João 3,16. Existe uma expressão aí no meio do texto que diz, para que todo aquele que nele crê não pereça. Algumas pessoas podem ler esse texto e achar que aqui fala de uma certa punição de Deus, como, se você não crê, eu vou te destruir. Porém, como eu falei no primeiro episódio dessa série, a Bíblia originalmente foi escrita em 3 idiomas originais, o hebraico, o aramaico, o Antigo Testamento, e o grego, o Novo Testamento. E algumas vezes, quando você quer entender algum texto de maneira mais literal, você tem que recorrer à palavra original. Então, nesse caso aqui, quando a gente vai à palavra original, a gente percebe um aspecto interessante de João 3,16. A expressão perecer vem do grego apoletai, e esse verbo aqui está na voz média. Aula de língua portuguesa. Em nosso idioma, nós temos 3 vozes. A voz ativa, que é quando o sujeito pratica a ação, por exemplo, João matou. Temos a voz passiva, que é quando o sujeito sofre a ação, por exemplo, João foi morto. Agora nós temos a voz reflexiva, que é quando o sujeito pratica e sofre a ação ao mesmo tempo. Por exemplo, João se matou. Ou seja, ele está fazendo e sofrendo a ação ao mesmo tempo. No grego nós temos 3 vozes, ativa, média e passiva. A voz média do grego corresponde à voz reflexiva do português. E em João 3,16, o verbo perecer, que é o verbo apoletai, ele é traduzido literalmente como destruir, está na voz média. Então, literalmente, esse texto estaria falando o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira, para que todo aquele que nele crê não se destrua, mas tenha a vida eterna. Então, o que João 3,16 revela é que Deus não precisaria enviar um fogo, ou enviar o inferno, enviar alguma coisa para destruir o ser humano. Bastava Deus nos abandonar e nós nos destruiríamos sozinhos. Em última instância, o plano da salvação é Deus tentando nos salvar de nós mesmos. E aí, você aceita ser resgatado? Com essa pergunta eu termino o estudo de hoje, mas eu já te convido para o próximo encontro. No nosso próximo vídeo falaremos sobre qual a parte humana na questão da salvação. Já que Deus fez tudo, nós precisamos fazer alguma coisa? Então isso responderemos no nosso próximo estudo. Conto com a sua presença e até lá!